sacrifício foi feito em nosso favor. Vamos abrir o nosso coração para aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Meus irmãos, vamos em pé ler a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versos 8 a 19. Estamos estudando toda a epístola aos Hebreus e agora estamos no antepenúltimo capítulo, capítulo 11. Falaremos agora de um desses heróis da fé, Abraão, primeiramente chamado de Abrão. Hebreus 11, 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pode sentar, irmãos. Alguns chamados que são muito importantes. Imaginem, irmãos, um estudante que depois de anos de estudo, de esforço, e tendo sido aprovado em uma lista de espera para um curso superior, foi chamado para ocupar uma vaga. A alegria é grande, o chamado para estudar. Imagine um jovem que ao longo de anos preparou-se para fazer um concurso público, uma prova para uma função pública, enfrentou grande concorrência, até que em algum dia ele foi chamado para ocupar aquela função. Que chamado alegre! Imaginem o chamado de um parente que te diz que quer deixar alguma herança para você. Ele diz que já está muito idoso e pensa em dividir os seus bens e te chama para te dizer que há uma parte dos bens dele para você. Chamados muito interessantes. A palavra de Deus nos diz que o maior de todos os chamados é aquele que vem de Deus, para pessoas que vivem pela fé. Nessa noite eu quero defender prioritariamente que o que a palavra de Deus quer nos dizer é: o chamado soberano de Deus deve ser respondido pelos crentes com fé. O chamado soberano do Senhor deve ser respondido pela fé por seus servos. Olhem para Abraão, exemplo de homem que obedeceu ao chamado de Deus porque viveu pela fé. Não fosse a fé, Abraão não obedeceria ao chamado do Senhor.
deixar a sua terra, a sua família, em direção a uma terra desconhecida, num mundo perigoso, sem saber ao certo como sobreviveria. Somente poderia ser respondido esse chamado positivamente, confiando em Deus. Olhem para Gênesis, no capítulo 15, no verso 6, quando a palavra do Senhor nos apresenta um pouco mais desse patriarca que é Abraão. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nenhuma outra declaração acerca de Abraão define melhor a vida de Abraão do que esse versículo. Gênesis 15, verso 6. Ele depositou fé no Senhor, ele confiou no Senhor, ele creu no Senhor, e isso lhe tornou diante de Deus um homem justo. Pela fé, irmãos, ao ser chamado por Deus, Abraão não enxergou suas limitações, suas dúvidas, suas dificuldades. Ele enxergou o cumprimento das promessas que Deus havia feito a um povo do qual ele seria pai, o povo de Israel. Abraão é chamado de pai da fé. É o homem que pela fé foi constituído por Deus o primeiro de um povo numeroso que nós conhecemos ainda hoje, o povo judeu. Olhem para o texto bíblico, vejam lá em Hebreus 11, no verso 8, quando a palavra do Senhor diz que somente pela fé Abraão pôde peregrinar em busca de uma nova terra desconhecida para a qual ele foi chamado. Me toca, irmãos, quando a palavra do Senhor diz no verso 8 que ele obedeceu a fim de ir para um lugar que ele devia receber por herança. Diz a palavra de Deus que ele partiu para esse lugar sem saber aonde ia. Talvez você tenha dificuldade em entender o ato de fé de Abraão, por não pensar em sua vida. Imagine você, vivendo nesta boa cidade em que nós vivemos, cercado de parentes, emprego garantido, talvez casa própria, e de repente você é chamado para imediatamente arrumar as suas malas e ir embora. Isso é agressivo, irmãos. Isso é bem desafiador. Coloque-se no lugar de Abraão. Abraão não sabia para onde ia, e dele mesmo não vieram os planos para sair de Ur dos Caldeus, onde ele vivia. Deus lhe disse: Abraão, eu quero chamar você, eu chamo você soberanamente para um plano extraordinário, que inclusive vai trazer muita satisfação ao seu coração. Você será pai de uma grande nação, mas eu quero fazer assim, eu quero te levar para uma terra desconhecida, porque você precisará depender de mim. Ficando entre os seus parentes, você continuará dependendo de você e deles. Pela fé, irmãos, tornou-se esse homem um peregrino. No versículo 8, a palavra do Senhor descreve um pouco mais do chamado de Deus. Ele peregrinou na terra da promessa, como estando em terra alheia. Versículo 9, ele estava numa terra em que não era conhecido, e passou a viver em tendas, com seu filho Isaque, e depois com o filho de Isaque, Jacó, que teria o seu nome trocado para Israel, e seria dele o nome da nação, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão suportou, portanto, muitas dificuldades para cumprir o chamado de Deus, o maior chamado da vida de Abraão, e sem dúvida, o maior chamado da minha vida e da sua vida. Quando Deus nos chamou a viver pela fé, Ele nos chamou como ninguém mais poderia nos chamar. Ele nos chamou para viver na total dependência dEle. Versículo 10, irmãos, a palavra do Senhor diz que Abraão aceitou peregrinar porque confiou em Deus. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardava aquilo que estava para receber das mãos de Deus. Deus lhe chamou para lhe conceder uma boa herança. Veja o que nos diz Gênesis,
capítulo 12, versos 6 e 7. Gênesis 12, verso 6. Atravessou Abrão, o nome dele ainda não era Abraão, e Sara ainda era Sarai. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, chamado para viver pela fé. Abraão, eu te chamo para que você seja pai de uma grande nação, e os seus descendentes receberão essa terra. Foi o chamado para viver pela fé. Eu darei àqueles que descenderão de você. Somente então, por meio do neto dele, Jacó, é que a nação foi constituída. Olhem para Gênesis, capítulo 22, verso 16. Gênesis 22, 16 diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto Abraão fizeste isto, fizeste o quê? Entregaste tudo o que eu te dei para mim, entregaste o teu filho Isaque a mim. Porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deus o chamou para uma cidade que ele não conhecia, e ele peregrinou pela fé, aguardando a cidade que Deus preparou para ele. Irmãos, pela fé, Abraão esperou aquilo que Deus lhe chamou a conhecer. Nós falamos agora de Isaque, o filho dele, que ele se dispôs a sacrificar ao Senhor, a entregar ao Senhor. Mas quem é Isaque? Isaque é o único filho de Abraão com Sara, sua esposa, que ele recebeu do Senhor quando ele já estava muito idoso, e a sua esposa também idosa não podia mais engravidar. Irmãos, Abraão, já idoso, foi chamado por Deus a esperar por um filho, e ele esperou 25 anos até o cumprimento da promessa. Isso torna tudo mais difícil, porque idoso ouvir do Senhor: eu te darei um filho, já é um chamado à vida pela fé. Mas idoso ainda tem que esperar um quarto de século, 25 anos, o desafio é muito maior. Você entende que esse foi o maior chamado da vida de Abraão, porque tratava-se de viver pela fé. Deus o chama a uma nova vida, a uma nova terra, a constituir uma nova nação. E qual garantia Abraão tinha? Que Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Ele precisaria viver pela fé. Olhem para Gênesis capítulo 12, verso 4. Gênesis 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Os irmãos sabem. Quando Isaque, o filho de Abraão com Sara, nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Então ele esperou 25 anos de idade. Por exemplo, quantas pessoas aqui hoje à noite ainda não têm 25 anos de idade? Levantem a mão. Talita e Samuel, Larissa, um monte de gente. Débora, né? Marcos, um monte de gente. Talita e Samuel, irmãos, vão se casar no sábado. Toda a vida de vocês não deu ainda o tempo que Abraão precisou esperar para ver o seu filho. E você acredita que já viveu muito tempo, né, Talita? Samuel, você já viveu um bocadinho de tempo, vai até casar, né? Irmãos, Abraão esperou por 25 anos até receber o filho que o Senhor lhe prometeu. Gênesis 15, verso 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Esse quem? Um servo de Abraão chamado Eliezer. Abraão começou a pensar: Senhor, eu estou entendendo melhor agora o que o Senhor disse, que eu teria um filho. É esse moço aqui que é Eliezer. Eu já estou tão velho, eu entendi agora. O Senhor diz: não, você está enganado. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro.
aquele que você terá como filho com a sua esposa Sara. Então aguarde, Abraão, porque a promessa se cumprirá. Abraão e Sara viram a promessa de Deus cumprindo-se quando eles já estavam idosos. Olhem para Hebreus 11, verso 11, quando a palavra de Deus diz: também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu já disse aos irmãos, certa vez, de uma idosa, uma irmã em Cristo idosa, que me marcou. Eu era recém-habilitado, e eu era seminarista de uma igreja, que tinha um veículo, como normalmente as igrejas adquirem veículos. E o pastor da igreja então me pediu para levar a irmã Jacira todo domingo, buscar em casa e levar. Então eu ia com aquela Marajó, Chevrolet Marajó, buscar a irmã Jacira, depois do culto levava no carro da igreja. E nós criamos uma amizade muito boa. Essa amizade se estendeu por anos. Quando eu deixei essa igreja e assumi a liderança de uma outra igreja, ela, muito enferma, estava hospitalizada, eu fui visitá-la. A irmã Jacira estava inchada, respirando com auxílio de aparelhos, dificuldade para falar. E havia um filho dela presente ao lado dela. Ela era muito amada por todos na família. E ao chegar àquele apartamento no hospital, cumprimentei a irmã Jacira, e ela disse para mim: fale de Jesus para ele. E eu comecei a falar, e eu sabia quem era aquele filho, o único filho não convertido. E ela dizia: meu filho, com pouco que conseguia balbuciar, leia João 3,16 para ele. Depois ela me disse: cante para ele o hino tal. Eu não lembro qual era o hino, mas era um hino de teor evangelístico. Irmãos, uma mulher muito idosa, muito enferma, mas muito preocupada com a salvação do seu filho. Toda a preocupação dela no leito do hospital da Unimed, na cidade de Feira de Santana, era: meu filho precisa ouvir de Cristo. Irmã Jacira morreu dias depois. Fui ao sepultamento dela. Segui a vida. Muitos anos depois eu assumi o pastorado dessa igreja. E depois que eu já estava pastoreando aqui, eu voltei à Bahia para pregar no aniversário de uma igreja que foi interinamente pastoreada pelo pastor Petrônio. Primeira igreja batista em Conceição do Jacuípe, Birimbau, conhecida Birimbau. E meus irmãos, eu fui pregar no aniversário daquela igreja. Os irmãos Alda me convidaram para ser pastor interino da igreja. Eu disse: irmãos, não tem jeito. De Divinópolis a Birimbau dá uns 1.300 quilômetros. Mas irmãos, a minha maior alegria naqueles dias, pregando no cinquentenário da primeira igreja batista de Conceição do Jacuípe, igreja fundada pelos esforços da irmã Jacira. Foi um jovem senhor que ao final do culto me procurou e disse: pastor, o senhor sabe quem eu sou? Eu disse: não sei. Eu sou filho de Jacira, que lá no hospital estava ouvindo o evangelho, e minha mãe lhe pediu para você me falar de Cristo. Minha mãe não me viu convertido não, mas depois da morte dela eu busquei ao Senhor, entreguei a vida a Cristo. Sou membro aqui dessa igreja, que nasceu na sala da casa dela com o papai, quando o papai era vivo, 50 anos atrás. Sou membro da igreja, toco aqui, sou um crente em Jesus. Eu e minha família estamos servindo ao Senhor. Irmãos, aquela mulher, crente em Jesus, não viu o cumprimento da promessa, mas a promessa se cumpriu. Ela creu de todo o coração que um dia ela e a casa dela poderiam servir ao Senhor. E quem disse que Deus não a abençoou? Deus a abençoou, ela não viu, mas isso aconteceu. Irmãos, eu voltei impressionado com a grandeza do Senhor. Mesmo depois de morta, aquela mulher, vou colocar entre aspas, foi abençoada, porque abençoada ela já estava com o Senhor no céu. Irmãos, Abraão creu assim. Abraão creu que mesmo se ele viesse a morrer, ou se o filho dele viesse a morrer,
todas as promessas de Deus se cumpririam. Então, quando o Senhor prova a fé de Abraão e diz: Abraão, lembra do teu filho, o teu único filho Isaque, que tens com Sara, o teu filho a quem tu amas, pois eu quero que você sacrifique Isaque. A palavra de Deus diz que a declaração de Abraão é que ele acreditava que se fosse preciso sacrificar Isaque, algo esquisito, porque a palavra de Deus condena o sacrifício de crianças, mas se isso tivesse que acontecer, Deus ressuscitaria o seu filho Isaque. Esse homem foi chamado a viver pela fé, irmãos. Deus me deu a graça de, ao longo da vida, conhecer homens e mulheres que têm vivido pela fé. Deus nos dá, irmãos, na igreja dele, exemplo de homens e mulheres que entenderam que Deus os chamou para viver na dependência dele. E isso é inspirador para nós, irmãos. Quando nós estamos super preocupados com a carreira profissional, com a economia do país, com a saúde, quando estamos muito preocupados com o futuro, Deus nos traz muitos exemplos de que a nossa vida está nas mãos dele. E ele nos chama para viver na confiança dele. Abraão e Sara viram a promessa do Senhor se cumprir quando eles já estavam muito idosos. Olhem para o que diz Romanos 4, versos 13 a 25. Romanos 4, a partir do verso 13. Preste atenção nesse texto. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão foi chamado a viver pela fé, o maior chamado da vida dele. Verso 14: pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, Abraão, em esperança, creu contra a esperança. É o que a palavra de Deus diz. Ele teve esperança de que Deus faria o impossível acontecer. Ele creu nas promessas do Senhor, creu no poder de Deus. Ele descansou na certeza de que Deus lhe chamou para viver na dependência dele. Então, por causa disso, ele relativizou a idade avançada dele, a idade avançada de Sara, a impossibilidade dos dois gerarem um filho com a idade que tinham. Meus irmãos, voltando a Romanos, ou melhor, a Hebreus 11, no verso 12, a palavra de Deus diz que foi desse homem já velho e sem condição alguma de gerar um filho, que saiu uma posteridade numerosa,
nasceu Isaque, que é um dos pais de Israel, um dos patriarcas de Israel. No verso 13, a palavra de Deus diz que eles morreram na fé, sem terem obtido todas as promessas. Por exemplo, eles não viram o Messias que nós vimos no dia em que pela fé cremos no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que pela fé, esses que viveram na presença do Senhor, creram que as promessas do Senhor para Israel se cumpririam. Eram peregrinos e estrangeiros, mas creram que Deus lhes daria uma terra. Eram pouco numerosos, mas creram que Deus multiplicaria a nação. Eram frágeis, mas creram que Deus os guardaria, os livraria de todo mal. Olhe para os versos 14 e 15, quando a palavra de Deus diz que eles não desistiram de peregrinar até chegarem à pátria eterna. Estavam procurando uma pátria. Não voltaram atrás para o lugar de onde saíram. Olharam para frente. Por essa fé então foram aprovados por Deus. Creram nos planos de Deus. E uma das mais lindas declarações da palavra de Deus, eu espero que eu e você possamos ter essa certeza. Verso 16, a palavra de Deus diz que Deus não se envergonhou deles, que Deus não tenha vergonha de nenhum de nós. Irmãos, Deus tem prazer naqueles que têm prazer nele. O Senhor aprova quem em suas provas vive pela fé no Senhor. Você, ao ser chamado por Deus, tem aceito o desafio de viver pela fé, tem confiado em Deus, a ponto de Deus não se envergonhar de você. Deus não se envergonhou de Abraão, de Isaque, de Sara. Eles atenderam o chamado de Deus pela fé, viveram pela fé. Olhem para Gênesis capítulo 17, eu quero ler os versículos 1 a 8. Gênesis 17, verso 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. 99 anos de idade, irmãos. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Pela fé, Abraão foi aprovado por Deus e viu as promessas de Deus. Pela fé, irmãos, como eu disse, esse homem foi capaz de colocar diante de Deus o seu próprio filho e dizer: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor pode tomar, bendito seja o nome do Senhor. Olhem para Hebreus 11, os versos 17 e 18 dizem isso: posto diante da mais terrível prova da sua vida, esse homem que foi chamado a viver pela fé, respondeu pela fé ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus o considerou aprovado. Finalmente, no verso 19, a palavra de Deus justifica que esse homem considerou que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa, até ressuscitar o seu filho, se ele fosse morto. Meus irmãos, o que nós podemos concluir da palavra de Deus é que, assim como Abraão, e nós somos filhos de Abraão, porque somos da fé, é que Deus nos chama a viver pela fé. A palavra do Senhor, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, diz que os que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Portanto, meus irmãos, se nós somos chamados a viver pela fé, precisamos nos entregar ao Senhor pela fé, obedecê-lo, e devemos obedecer a palavra dele que nós conhecemos.
e continuar crendo naquela pátria celestial para a qual nós estamos caminhando. Nesse mundo somos peregrinos, somos estranhos aqui, irmãos. Esse mundo é estranho para nós. Pastor Rousseau Shedd, já muito idoso, enfermo, pouco mais de 85 anos de idade, foi visitado por um outro pastor idoso, então pastor da primeira igreja batista de Atibaia, pastor Antônio Mendes. Pastor Mendes, depois de visitar o pastor Shedd, hospitalizado e muito doente, então gravou um vídeo para dizer que ele estava impactado por aquilo que ouviu do pastor Rousseau Shedd, um dos grandes teólogos da história do Brasil evangélico. Shedd disse: a doença realmente é dolorosa, mas ela tem uma face muito agradável. É que ela está me ajudando a querer me livrar desse mundo. Ela está me desmamando desse mundo. E é muito agradável saber que eu estou cada vez mais desejando o céu. Homens e mulheres santos, irmãos, em algum momento começam a se sentir desconfortáveis com esse mundo, a ver que não se encaixam nesse mundo, que o que esse mundo pede, o que esse mundo deseja, não é aquilo que nós aceitamos, não é aquilo que queremos, não é aquilo que nós valorizamos. Então, meus irmãos, nos entendamos como aqueles que Deus em Cristo chamou para viverem pela fé, e vivendo pela fé, olharem para o céu. Irmãos, o nosso mundo não é esse. Em breve todos nós morreremos. Talvez você fique em dificuldade de ouvir isso, então deixe-me trazer para a primeira pessoa do singular. Eu em breve morrerei. Irmãos, nós estamos passando rapidamente por esse mundo. Precisamos responder ao chamado de Deus com fé, sabendo que nós estamos caminhando para a nossa verdadeira pátria. A palavra de Deus diz que aqui nós somos embaixadores. Por meio de nós o Senhor fala a esse mundo. Nós somos chamados para promover a reconciliação desse mundo com Deus. É o nosso papel como embaixadores. Um dia a nossa missão acabará e nós voltaremos à nossa pátria, o céu. Olhe para a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, versos 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa, 2 Coríntios 5, 1 e 2, sabemos que se a nossa casa, 2 Coríntios 5, 1, versos 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Estamos gemendo, sofrendo, dizendo: esse não é o meu lugar preferido, até que possamos, irmãos, ser revestidos da nossa habitação celestial. Vejam o que nos diz Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Eu desejo que você ame a nossa pátria nessa terra que é o Brasil, mas que você não ame o Brasil mais do que o céu, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem virá e nos dirá: vamos de volta para casa, para a nossa verdadeira pátria. Olhem para Hebreus capítulo 13, verso 14. Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui nesse mundo cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A vida pela fé, irmãos, deve nos levar a esperar o cumprimento das promessas de Deus, ao modo de Deus, no tempo de Deus, segundo a boa vontade de Deus. Olhem para João 8, verso 56. Vejam o que Jesus diz, e somente Jesus poderia dizer algo tão definidor. Jesus diz assim, e depois de dizer isso e dizer que ele era o próprio Deus, aqueles que o ouviram pegaram em pedras para matá-lo. Mas olha o que Jesus diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão creu que Deus enviaria salvação ao seu povo. Ele não viu Jesus, o Salvador, mas ele creu
E Jesus diz: por crer, ele viu pela fé e alegrou-se. E vocês que me ouvem aqui estão querendo me matar, não são capazes de se alegrarem com tão grande salvação. Saibam que Abraão, o pai da fé, viveu pela fé, creu em Deus, e ele viu o dia em que viria Redentor sobre Israel. Meus irmãos, nós podemos e devemos influenciar gerações pela fé, e nós influenciamos demonstrando atenção ao chamado de Deus para a vida de cada um de nós. Deus ainda hoje nos chama pela fé a obedecê-lo, pela fé a servi-lo, pela fé a proclamá-lo, pela fé a amá-lo, pela fé a apresentá-lo a quem já não tem mais vida pela fé. Quando o Senhor chamou Moisés, em Êxodo 3, versículo 6, ele disse a Moisés: sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O meu Deus, o seu Deus, meu irmão, é o Deus de Abraão, é o Deus que não muda. Está isso escrito também na epístola aos Hebreus. Ele não muda, ele continua nos chamando para andarmos na presença dele, vivendo pela fé. Somente pela fé você poderá responder ao maior chamado da sua vida, que é o chamado soberano de Deus, para servi-lo e amá-lo. Nosso irmão Martinho Lutero, ao falar da fé, disse aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Sobre a fé, Lutero disse assim: é precisamente esta a glória da fé, não saber para onde vais, o que fazes, o que sofres, render tudo, o sentimento e a razão, a capacidade e a vontade, seguindo meramente a voz de Deus, ou seja, deixar-se guiar e impelir, mais do que empurrar pessoalmente. Deste modo, pode ficar perceptível que, com sua obediência de fé, Abraão colocou o exemplo mais sublime de uma vida evangélica, porque deixou tudo atrás de si, seguiu unicamente ao Senhor, preferiu a palavra de Deus acima de tudo, amou-a mais que tudo, tornou-se espontaneamente um estrangeiro e submeteu-se a cada instante a perigos de vida e morte. O maior chamado da sua vida vem de Deus, e é o chamado para que você viva pela fé. Creia em Deus, ame o seu Deus e coloque a sua vida nas mãos de Deus. Vamos em pé, irmãos, cantar o hino 377 do cantor cristão. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. É esse mesmo hino, né? Para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse hino foi escolhido por isso, meu irmão. Esse hino é a confissão da igreja dizendo: eu sei na presença de quem estou vivendo, eu sei em quem confio, e eu sei que Ele é poderoso para me guiar até o céu, guardar o meu tesouro até o dia final. Irmão, não cante esse hino sem pensar no que você está cantando. Esse hino é extraordinário, ele é bíblico. Vamos cantar com entusiasmo.